Vamos resolver o grupo 1 do exame 2015 da primeira fase. O grupo 1 começava aqui com um texto sobre calor, trabalho, temperatura, transferência de energia, conceitos todos relacionados, mas diferentes uns dos outros. E a questão 1 referia-se ao calor. Podemos só ler aqui as duas primeiras linhas que dizia: nem o calor nem o trabalho são formas de energia. O calor é a energia que se transfere entre corpos em contacto. Portanto, o calor é uma transferência de energia de um sistema para o outro. Não é uma forma de energia interna. É uma energia transferida que faz variar a energia interna, mas não é uma forma de energia interna. O calor é uma propriedade que depende da temperatura a que um corpo se encontra. Falso. O calor não é uma propriedade nenhuma. O calor é uma energia em movimento. A temperatura é que é uma propriedade que depende da energia cinética das partículas do sistema, por exemplo. Agora, o calor não é uma propriedade de um sistema, de um corpo. C. O calor é um fluido. Falso. O calor não é fluido nenhum. O calor não é matéria. Portanto, também não podíamos escolher a C. A D. O calor é uma energia transferida. Exato. Portanto, é uma transferência de energia. Então, estava correta. O calor é uma energia transferida. Vamos passar para 2. Considera um sistema fechado que cedeu 400 joules como calor, tendo sido sobre ele realizado um trabalho de 300 joules. Qual foi a variação da energia interna do sistema? Ora, a primeira lei da termodinâmica, que aparece aqui no formulário do exame. Aqui está ela. A primeira lei da termodinâmica, da conservação da energia, diz que a variação da energia interna de um sistema é igual ao trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, mais o calor que o sistema cede ou o calor que o sistema recebe. Portanto, vamos lá aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna deste sistema fechado é igual ao trabalho realizado sobre o sistema ou por o sistema, mais o calor perdido ou ganho pelo sistema. Então, vamos lá ver. Diz que foi realizado sobre o sistema um trabalho de 300 joules, o que significa que este sistema recebeu 300 joules de energia sob a forma de trabalho. Portanto, 300 tem um valor positivo associado. Mais, diz que cedeu 400 joules como calor. Portanto, o sistema perdeu 400 joules de energia. E, portanto, os 400 joules tinham que ter um sinal menos associado. A variação da energia interna seria, então, 300 menos 400, que dava menos 100 joules. Portanto, a energia interna desse sistema diminuiu 100 joules. Foi a sua variação de energia interna. Vamos passar para 3. Numa experiência, forneceu-se uma energia de 92 kJ a 400 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius. Admita que toda a energia fornecida contribuiu para o aumento da energia interna do gelo e que não houve outras trocas de energia entre o gelo e o exterior. A energia necessária à fusão de 1 kg de gelo é 3,34 vezes 10 elevado a 5 joules e o ponto de fusão da água nas condições da experiência é 0,0 graus Celsius. Calcula a massa de gelo que não se fundiu. A massa de gelo que não derreteu. Ora, então nós temos para aqui 400 gramas de gelo que inicialmente estava a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e foi fornecida a este gelo 92 kJ de energia. Portanto, 92 mil joules de energia que foi fornecida a esta massa de gelo.
E nós queremos saber, depois de toda esta energia ser absorvida aqui pelo sistema, pelo gelo, qual foi a massa de gelo que não fundiu, que no final ainda se encontrava no estado sólido. Ora, então, este gelo que inicialmente estava a menos 10 graus Celsius, primeiro vai absorver, vai gastar parte da energia fornecida para elevar a sua temperatura até à temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. Portanto, primeiro vamos calcular a energia necessária para o gelo passar ou subir a sua temperatura de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, para a temperatura de fusão. Ora, nós sabemos que esta energia necessária é dada pela expressão que aparece a fórmula no formulário do exame, que é esta expressãozinha aqui, que diz que a energia absorvida pelo gelo não está a mudar de fase, e atenção que aqui o gelo não está a mudar de fase, portanto, quando o gelo se encontra, a energia que ele vai absorver é a energia suficiente para ele ficar na temperatura de fusão e não fundir. Portanto, ainda vamos ter água no estado sólido, no fim do gelo absorver esta energia, ainda não começou a fundir. Portanto, e esta energia é dada pela massa de gelo vezes a capacidade térmica mássica da água no estado sólido, que é diferente do estado líquido, portanto aqui tinha que ser a capacidade térmica mássica da água no estado sólido vezes a variação de temperatura. Ora, então a energia necessária vai ser a massa de gelo, que é 0,400 kg, vezes a capacidade térmica mássica da água no estado sólido, que tinha que aparecer aqui no enunciado do problema, porque não aparece na tabela de constantes do exame, só aparece da água líquida, a capacidade térmica mássica, portanto eles davam-nos aqui no enunciado do problema, que era 2,11 vezes 10 elevado a 3 joule por quilograma por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é um aumento de 10 graus Celsius, portanto a temperatura final é 0, a temperatura inicial é menos 10, ficava 0 menos 10 graus Celsius. E, portanto, a energia para o gelo estar à temperatura de fusão teria que ser 8.440 joules. Ora, então, 8.440 joules vai ser absorvido por este gelo para o gelo chegar à temperatura de fusão. E, portanto, destes 92.000 joules que foram fornecidos ao gelo, 8.440 foram utilizados para o gelo subir a sua temperatura até aos 0 graus Celsius. Agora, a restante energia é que vai ser utilizada para fundir o gelo. Então, vamos lá ver. A energia que vai ser utilizada na fusão do gelo tem que ser igual à energia inicial que foi fornecida, 92.000 joules, menos a energia que já foi absorvida pelo gelo para chegar à temperatura de fusão. Portanto, seria 92.000 menos este valor dava 83.560 joules. E vai ser esta energia que o gelo agora, à temperatura de 0 graus Celsius, vai absorver e vai gastá-la na sua fusão. A sua temperatura vai manter-se sempre nos 0 graus Celsius ou vai absorver esta energia e vai utilizá-la para passar para o estado líquido. Ora, e nós sabemos que para fundir 1 kg de gelo é necessário esta energia. Então vamos lá ver, com esta energia que nós temos, qual vai ser a massa de gelo que vai fundir. Sabemos que para fundir 1 kg de gelo é necessário uma energia de 3,34 vezes 10 elevado a 5 joules. Logo, uma energia de 83.560 joules vai fundir X kg de gelo.
e vai fundir 0,250 kg de gelo. Vai fundir 250 gramas de gelo. Portanto, acabamos de concluir que a massa de gelo que funde é igual a 250 gramas. Logo, o que nos estava a perguntar no exercício, que era a massa de gelo que não fundiu, tem que ser a nossa massa de gelo, que era 400 gramas, menos a massa que fundiu, 250. E, portanto, isto dava 150 gramas de gelo que não fundiu. A resposta era 150 gramas, 0,15 kg. O exercício 4 é um exercício que já não vai ser testado no exame deste ano, 2020, já não faz parte do programa de Física e Química A, que nos pedia a taxa temporal de emissão de radiação, ou seja, a potência emitida, por uma superfície de um corpo é diretamente ou inversamente proporcional à temperatura absoluta ou à quarta potência de temperatura absoluta. Nós, para resolver este exercício, baseávamos numa fórmula que já não aparece no formulário do exame deste ano, porque já não é avaliado este conteúdo, mas aparecia aqui no formulário antigo, que era esta lei de Stefan Boltzmann, que dizia que a potência emitida por um corpo era diretamente proporcional, ou dependia da emissividade da superfície de um corpo, que era uma característica do corpo, dependia da constante de Stefan Boltzmann, que era uma constante, dependia da área da superfície do corpo e dependia da temperatura absoluta do corpo à quarta elevada a 4. E, portanto, tínhamos que escolher, tínhamos de dizer que a potência emitida pela superfície do corpo é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta e não apenas à temperatura absoluta, tinha que ser à quarta potência. Pronto, e era a opção C. Este exercício não é testado no exame 2020.